Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que Deus vem nos visitar, para mais um dia em que Deus nos chama à oração. E hoje, domingo, dia do Senhor, 17 de dezembro, este terceiro domingo do Advento, domingo da alegria. Deus nos chama a partilhar desta alegria que é dele, esta alegria que não passa, porque ela é cheia de eternidade, porque é a perfeita alegria que não é fundada nas coisas deste mundo que sobem e descem, mas é fundada naquele único que é eterno, que vive para sempre e que nos promete esta vida eterna, que tem para nós palavras de vida eterna. Então, com muita alegria e esperança no Emmanuel, naquele que vem até nós, que vem ao nosso encontro, que vem nos trazer vida nova, nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, a liturgia hoje nos propõe o Evangelho, que está lá em João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, a gente vem aqui neste tempo do Advento, neste tempo tão propício para a nossa conversão, em que toda a igreja se une para se preparar, para esperar pelo Senhor que vem, pelo Emmanuel que já está no meio de nós, como o próprio texto aqui do Evangelho fala, como São João fala. Ele já está no meio de nós. Nós podemos ver, mas muitas vezes nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos não estão atentos e nós não percebemos o Emmanuel. E nós ficamos ali, e quantas pessoas estão ao nosso redor, como estes fariseus, como esses mestres da lei, fechados ao Emmanuel, e precisam de alguém que anuncie, de alguém que os introduza, que aplaine os caminhos, que prepare os caminhos para o Senhor chegar mais perto, para estas pessoas terem esta experiência com Cristo abandonado, que nós conhecemos bem, como São João, que conhecia muito bem o seu primo Jesus. Desde o seu ventre ele já conhecia Jesus e já pulava de alegria de contemplar esta presença do Verbo encarnado, do Emmanuel, do Deus conosco. Ele já conhecia Jesus muito bem e ele
abraçou a missão que Deus lhe confiava de preparar os caminhos do Senhor que já estava, mas estava a caminho, do Senhor que já estava no meio de nós, mas que ainda não era o tempo para aquelas pessoas conhecerem Jesus. Então, Deus mandou João Batista para preparar aquele povo para Jesus. Assim também Ele faz conosco hoje, numa humanidade que, como fala lá São Paulo, geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Hoje nós temos, meus irmãos, uma humanidade inteira que sofre, que espera por este anúncio salvífico de Jesus, do amor de Deus, da presença de Cristo no meio de nós, do Emanuel, que nosso Deus não é um Deus distante, um Deus indiferente, um Deus que fica olhando as nossas desgraças e simplesmente não liga. Não, nosso Deus é um Deus próximo, tão próximo que não consegue ficar distante e indiferente, mas se encarna nos nossos sofrimentos, e onde há mais sofrimento e mais dor, mais forte, mais intensa é a sua presença. As pessoas precisam conhecer este mistério da presença do Cristo abandonado, encarnado nos mais sofredores, nos mais pobres, nos mais abandonados, nos últimos dos últimos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A humanidade precisa conhecer esse mistério, então precisa ter alguém que o anuncie, alguém que aplane os caminhos do Senhor, alguém que prepare a este encontro. E este alguém, meus irmãos, somos nós. Deus nos escolheu, como escolheu João Batista, para esta missão. Deus nos escolheu não para sermos nós a própria luz, mas vimos para dar testemunho da luz. O Verbo é a verdadeira luz, o Emanuel é a verdadeira luz. Ele é o nosso referencial, Ele é a quem nós anunciamos. Mas nós estamos aqui como testemunhas desta luz, porque nós o encontramos, porque nós o vimos, porque nós o tocamos, porque nós o beijamos, porque nós podemos chegar e sermos testemunha desta presença, dizendo: vimos o Senhor, Como muitos e muitos ao longo da história testemunharam este encontro, nós também, meus irmãos, somos chamados a testemunhar. Então aqui o Evangelho ele começa falando isso. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Tira esse João e coloca aqui o teu nome. Um homem, uma mulher, enviado por Deus, escolhido por Deus. Seu nome era Felipe, Francisco, Carlos, Amanda. Deus te chama, Deus te escolhe, Deus te chama cada um de nós, um por um, nome por nome, para vivermos a nossa vocação, o nosso chamado para sermos santos por este caminho que Ele nos dá como um caminho de vida, de ressurreição, de santificação. Então, quando nós vamos entendendo isso, que nós não somos a luz, mas existimos e nascemos para dar testemunho da luz, que nós, como São João fala aqui, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Em outro trecho ele fala: eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, aquele que é maior do que eu. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando nós vamos entendendo isto, esta verdade, não é uma opção nossa, é uma verdade, é a realidade. Nós somos pequenos, Deus é grande. Nós não sabemos, Deus sabe. Nós somos seres humanos, criaturas, Deus é o Criador e aquele que governa a nossa vida, a nossa existência. Quando nós vamos entendendo isso e vamos nos permitindo viver segundo esta verdade, a nossa vida vai sendo transformada, porque nós entramos num processo de discipulado de Jesus. Então, já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em mim. Já não somos mais nós aparecendo, mas somos nós diminuindo, para que Deus apareça em nós, para que Deus fale, para que Deus haja, para que quem nos veja a Deus. Seja Deus agindo, seja Deus falando, seja Deus
amando, socorrendo, evangelizando, curando, cuidando, resgatando, transformando. É Deus. Tudo isso, meus irmãos, que nós vemos aqui diante dos nossos olhos é obra de Deus, não nossa. Nossas são apenas as nossas fraquezas, né? Apenas as nossas misérias, que muitas das vezes são empecilhos para que a graça de Deus aconteça com toda a fecundidade, com toda a explosão que Deus gostaria. Então, meus irmãos, neste tempo de advento é um tempo propício para que nós diminuamos, para que nós nos escondamos cada vez mais, para que Cristo apareça mais em nós, para que Cristo cresça, para que Cristo seja conhecido e amado por meio da nossa vida, que se gasta e que se consome por amor a este Deus imenso que deu sua vida por nós e que dá a sua vida diariamente, em cada Santa Missa, se oferta e se gasta por nós, que se deixa encontrar em cada irmão, em cada irmã abandonado, escondido Ele está, esperando Ele está por cada um de nós. Como não se apaixonar por um Deus assim? Como não aquecer o nosso coração e querer também dar a nossa vida para Ele, e querer também gastar o nosso tempo, gastar os nossos dias? Deus, Ele espera de nós uma resposta sincera de amor. Deus espera neste advento um coração que esteja para Ele disponível, para que Ele possa ser Senhor na nossa vida por inteiro. Amém? Então que Deus Ele possa abençoar, né, estes dias que nós temos, essa última semana que nós temos de preparação para o Natal, que Deus possa torná-la muito fecunda, que a gente possa também se aprofundar nas vivências, né? Que a gente possa fazer um propósito com Deus de encontrá-lo mais na sua presença abandonada nos pobres, de irmos com uma frequência maior nessa semana à Santa Missa, termos um momento de adoração, de confissão, preparando-nos para o Natal do Senhor, de crescermos na nossa oração pessoal, na devoção no Santo Terço. Façamos com Deus um propósito de intensificar a nossa vida com Ele essa semana e vejamos os frutos desta escolha. Que Deus possa cada vez mais crescer e nós, as nossas misérias, cada vez mais diminuir, e deixando que a obra de Deus aconteça em toda a sua plenitude na nossa vida e em todos aqueles que Deus nos confia e nos envia. Amém? Então, entregando tudo, todos esses nossos propósitos no coração imaculado de Nossa Senhora Pietá, rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.